para nós o Lula é uma mercadoria vencida. A candidatura do Flávio está muito tracionada. Nós temos grandes possibilidades, além dela ser competitiva, de termos êxito. Ele está muito animado em relação à candidatura do Flávio Bolsonaro. Todos os sinais que nós temos, as pesquisas estão sendo feitas, as tratativas estão sendo determinadas em vários estados da federação, com diferentes agentes produtores do estado, do Brasil, que tratam da economia do Brasil. Então ele está muito animado com isso. Nós fizemos um passo a passo de vários estados brasileiros. Eu não vou aqui detalhar, mas em cada um dos estados é evidente que é necessário transigência, negociação, mas sem perder a nossa essência. O PL deverá ter candidaturas majoritárias ou ao Senado ou ao governo em todas as unidades da federação. Senador, você conversou com o presidente Jair Bolsonaro a respeito da possibilidade da expulsão das Forças Armadas. Ontem o Superior Tribunal Militar recebeu então esse pedido do Ministério Público Militar. O senhor conversou sobre isso, o avisou em torno dessa situação? Olha, o sentimento do presidente em relação à sua condenação, ela é ao mesmo tempo de serenidade, de entender que hoje ele está encarcerado porque ele foi alguém que enfrentou o sistema. Foi um processo absolutamente atípico. Um ex-presidente da República pela primeira vez é julgado, não na primeira instância, mas diretamente no Supremo Tribunal Federal, na contramão do que ocorreu com todos os outros que o sucederam, que lhe antecederam. Foi julgado não pelo pleno como determina a Constituição, mas por uma turma, inclusive nessa turma com inimigos que ele tem públicos, como é o caso inclusive do ministro Flávio Dino, que tem ações pessoais contra o presidente Bolsonaro. A LOMAN, que é a lei que rege a magistratura, determina que há necessidade de que o juiz se julgue impedido, mas alguns ministros do STF desconhecem a LOMAN em vários aspectos, não só nesse. Senador, mas então ele tem um sentimento de injustiça, já que ele foi condenado inclusive por depredar patrimônio público quando ele estava em Miami. É uma impossibilidade, é o crime impossível. Um atentado armado quando não se encontrou nenhuma arma, tinha assim bíblias e bandeiras. Essa questão que você me pergunta, ela é uma questão lateral, é uma questão, é um prego a mais nessa situação que foi gerada e que nós temos a convicção que a própria circunstância das eleições e o seu resultado vai permitir que o vencedor, que é o Flávio Bolsonaro, irá indultar todos aqueles que forem justamente condenados e essa situação vai ser reparada. Então, isso é mais uma situação que o sistema proporciona a quem o enfrenta. Então, o presidente, nesse aspecto, ele tem esse sentimento de injustiça, mas, por outro lado, ele está muito sereno, muito tranquilo de que a população brasileira vai reconhecer em Flávio alguém que vai defender todo um legado de uma administração diferente, uma administração exitosa, uma administração transformadora, que mudou o Brasil e que de fato colocou o Brasil nos trilhos do desenvolvimento sustentável, que apesar da pandemia, que apesar de Brumadinho, que apesar da crise energética, que apesar de uma crise hídrica que foi a maior em mais de 100 anos, terminou o seu governo com superávit nas contas públicas, com a diminuição da relação dívida-PIB, com a dívida menor do que a que ele recebeu, com o crescimento exponencial do mercado de trabalho, com a retomada do desenvolvimento, e todo esse legado está sendo atacado por esse governo populista e irresponsável do PT, e essa é a responsabilidade que o presidente tem. Como é o maior líder da direita conservadora brasileira, ele está nos dando as orientações necessárias para que a gente possa armar os palanques regionais, estabelecer estratégia de campanha, definir qual discurso que vai ser implementado durante a campanha eleitoral, olhar o que aconteceu, que são laboratórios, a campanha de 2018 e 2022, a primeira eleição voou abaixo do radar, o sistema não percebeu e ele se elege sem tempo de televisão, sem dinheiro, sem partido político, e em 22 todo o sistema se armou para derrotá-lo. Então a gente tem que olhar o que aconteceu, potencializar os acertos, que foram muitos, e não repetir os erros.
Eu não tenho dúvida e o presidente também não tem dúvida que nós temos grandes possibilidades de vencer essa eleição e vamos trabalhar para que isso aconteça. Ele lamentou essa questão da perda de patente? Ele falou... Não aconteceu, você está jogando uma questão que está se iniciando um processo. O presidente está tranquilo em relação ao que está ocorrendo, porque tudo isso, na verdade, é parte de um processo de tentar não apenas aprisionar, encarcerar, mas inclusive impedir que se tenha o resgate profissional, uma condição profissional que ele historicamente sempre teve como capitão do Exército. Então ele não está conversando a respeito desse tema. Nós sabemos que todas essas injustiças poderão e deverão ser reparadas após as eleições, quando formos vitoriosos e o indulto for proferido para o conjunto daqueles que estão sendo. Ele falou algum direcionamento sobre as pautas que estão do governo? Olha, nós estamos muito preocupados em que não seja varrido para debaixo do tapete os escândalos recorrentes desse governo. Aliás, é o DNA do PT. Né? O Brasil tem muita má sorte, porque de 2002 para cá são quase 18 anos de Partido dos Trabalhadores. Eu estava assistindo um discurso ontem do Lindenberg, que é o líder do PT, quando ele dizia, olha, no Brasil hoje é intolerável. Tem 12 milhões de pessoas com forno a lenha. Ele está esquecido que tem 18 anos de PT. Então, quem proporcionou isso foram as oportunidades que o Brasil perdeu pela forma irresponsável, populista, leviana que o PT tem se comportado quando exerce o poder. O PT geralmente utiliza a máquina pública e aparelha a máquina pública sempre numa tentativa de se perpetuar no poder, a custas, inclusive, do crescimento e do desenvolvimento da nação. Então, o presidente está muito preocupado em que não seja varrido para debaixo do tapete o escândalo do INSS, o roubo dos aposentados, essa questão do Master, que é ponta de iceberg dessa relação incestuosa, né, que o governo do PT tem com o modelo econômico. Basta ver como se estabeleceu o Master no Brasil, como ele cresceu no governo do Rui Costa, que hoje é ministro da Casa Civil, né, do presidente Lula, né, que resgatou uma cesta de alimentos e transformou numa questão de consignados, e em seguida essa questão de consignados se transformou no Master, que é esse banco aí que está em evidência, e vamos apurar, vamos ver quem teve relação com ele, como é que o PT da Bahia faz um pedido a um banqueiro e consegue um emprego de R$1 milhão para um ex-ministro da Fazenda por mês, né? E um ex-ministro que se notabilizou por ter sido um péssimo ministro que quebrou o país. Como é que o PT da Bahia consegue fazer um pedido e dar uma consultoria de R$350 mil por mês ao ex-ministro do STF, Lewandowski, que depois virou ministro da Justiça do governo do Lula? A gente precisa entender que tipo de relação é essa relação incestuosa, promíscua, que precisa ser colocada ali. Senador, em relação ao estado de saúde do presidente, como você ouviu ele hoje? O presidente continua com soluços, né? Uma pessoa que tem mais de 70 anos, né? Com as comorbidades de quase ter sido morto e assassinado por um ex-militante do PSOL, né? É bom lembrar, por exemplo, eu estou convalescendo de uma cirurgia aqui de astres e de hérnia há 8 ou 9 dias e estou com enorme dificuldade aqui, estou com uma cinta, estou com 10 pontos. Imagino quem fez 9 operações dessas. Abriu a barriga 8 ou 9 vezes em função das comorbidades oriundas de um tentativa de assassinato. Aí sim, uma questão real, que aliás não foi esclarecida até hoje. Ninguém conseguiu até hoje, por exemplo, a quebra do sigilo, né, das informações relativas a esse caso, né, das pessoas que cercaram o cidadão que tentou assassiná-lo, né? O apoio declarado do governador Tarcísio, o presidente avaliou como satisfatório, porque no dia que o governador conversou com a gente aqui, alguns colegas notaram que ele não quis falar o nome do senador Flávio Bolsonaro. Ele apenas se dizia, vamos seguir o que o presidente Bolsonaro determinar, enfim. Como é que o presidente Bolsonaro avaliou os termos, né, em que se deu o apoio de Tarcísio? Olha, eu acho que eu posso falar pelo presidente e por mim, tá? Eu tive a oportunidade de servir o Brasil ao lado do então ministro Tarcísio de Freitas. Tarcísio tem uma característica, ele é um homem de bem, é uma pessoa leal, correta, é um extraordinário técnico, é alguém que tem uma capacidade como gestor assim, acima da média. Ele demonstrou como ministro e tem demonstrado agora como governador do estado de São Paulo. Ele tem gratidão, reconhecimento, lealdade e não tenho dúvida nenhuma que a própria circunstância, a conjuntura, o tempo vai mostrar que esse engajamento não só é real, como vai ser decisivo,
né, para que ganhemos as eleições em São Paulo por uma margem muito maior do que aconteceu quando o próprio presidente Bolsonaro foi candidato a presidente da República. Nós sabemos da importância do estado de São Paulo, da importância do engajamento do governador Tarcísio na campanha, e estamos seguros que isso vai acontecer da forma adequada, no tempo adequado, e vai ter um resultado extraordinário para ganharmos as eleições. Por falar em eleições, senador, já tem algumas pessoas cogitando ali nos bastidores de que o senhor está cotado para ser vice na chapa do senador Flávio Bolsonaro. Essa informação procede? Os senhores estão conversando sobre isso? Olha, a princípio há uma adágio popular que se diz que não se faz sanduíche de pão com pão, né? Tem que ter um recheio, né? Então eu faço parte do mesmo partido do senador Flávio, sou do PL. A ideia é termos a possibilidade de atrairmos outros partidos. Isso vai ser tratado ao longo dos próximos meses, né, para começarmos com o maior número de integrantes, para termos o maior tempo de televisão. Então vamos trabalhar nessa linha. E é claro que o candidato a vice vai ser aquele que mais agregar, né, que nos dê uma capacidade maior de trazer o maior número de votos e que tenha, sobretudo, aderência ao nosso projeto, que é um projeto que leva em consideração que leva em consideração a necessidade de mudarmos as coisas como elas estão, essa visão ultrapassada, bizarra, tacanha, que vem caracterizando o governo atual do PT, um governo corporativista, um governo que aparelha a máquina pública, um governo que gasta mais do que arrecada, que hipoteca o futuro do país em função de um projeto de perpetuação do país, de poder, de um partido. Então nós temos esse cuidado e vamos fazer isso com muito cuidado, conversando, entendendo quem é o melhor vice para agregar nessa chapa. Com certeza não serei eu.